Está no ar o programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. Então, hoje nós vamos focalizar aqui um tema que pouco se comenta nos programas de televisão. Mas como aqui nós gostamos de falar de tudo, hoje nós vamos falar sobre tensão pré-menstrual do ponto de vista psicológico. Então, é uma coisa um pouco diferente, porque nós sabemos que quando se fala em TPM, a gente fala logo pensando num ginecologista ou mesmo no endocrinologista, mas existe essa condição também psicológica da TPM. TPM, todo mês, a famosa tensão pré-menstrual é um incômodo para muitas mulheres. Geralmente, alguns dias antes do ciclo menstrual, e leva muitas delas a ataques de nervos, inchaço, cólicas, dores de cabeça, irritabilidade e choro fácil. Mas desaparece com a chegada da menstruação. E o que causa essa oscilação toda? O principal motivo é um desequilíbrio hormonal, principalmente do estrogênio. Durante o período que antecede a menstruação, a TPM é natural e esses momentos é importante para a mulher se conhecer. Esses hormônios têm influências físicas e psíquicas nas mulheres, mas não podemos ver como algo ruim. É um momento em que a mulher deve tomar mais cuidado com ela mesma, é um momento de introspecção, de renovação, como se ela tivesse um alerta do que faz bem e do que não faz para ela naquele momento. Existem cerca de 150 sintomas conhecidos entre físicos e emocionais que podem acometer as mulheres durante o período pré-menstrual. Até 50% das mulheres, elas apresentam um ou mais desses sintomas durante a segunda fase do ciclo menstrual. Os mais frequentes são inchaço, dores de cabeça, cólica, acne, alterações do humor, irritação, depressão, choro fácil, aumento do apetite, alterações do sono e diminuição do desejo sexual. Então, a síndrome pré-menstrual, que é a SPM, atinge até 40% das mulheres e caracteriza-se por reunir pelo menos um sintoma físico e um emocional, com intensidade suficiente para causar incômodo e interferência nas atividades diárias, nos relacionamentos. Para caracterizar essa SPM, os sintomas devem se repetir durante 2 ou mais ciclos consecutivos, 1 ou 2 semanas antes da menstruação, com melhora ou desaparecimento após os primeiros dias de sangramento. Já existe uma outra condição, que é o transtorno distrófico pré-menstrual. Então, esse transtorno disfórico pré-menstrual é mais grave do que o SPM. Ele atinge 3% a no máximo 8% das mulheres, sendo classificada na categoria dos transtornos depressivos. E, nesse caso, os sintomas são mais severos e de natureza psíquica, trazendo sofrimento acentuado e impacto importante no desempenho das atividades do dia a dia. Essas mulheres, com esse diagnóstico, consideram os sintomas que incluem instabilidade emocional significativa, irritação, raiva, ansiedade e humor depressivo. Pesquisas neurológicas indicam que a predileção pelo público feminino é determinada pelo estrogênio, que é um hormônio feminino, principalmente se a paciente já tiver histórico familiar de enxaqueca. A queda desse hormônio no período menstrual, principalmente nos dias de TPM, faz com que a enxaqueca dispare, indicando o papel dos hormônios na proteção contra as dores de cabeça. Então, vocês vejam que é uma classificação importante. Nem toda TPM é igual, tem as síndromes, tem essas sequências mais
de ordem emocional ou psicológica do que propriamente hormonal. Então, por isso mesmo, para trabalhar esse TPM que nós estamos falando aqui, do ponto de vista psicológico, nós convidamos o Dr. José de Araújo, que é psicólogo e psicanalista clínico, e que hoje nós vamos conversar sobre isso. Do ponto de vista psicológico, doutor Araújo, como é entendida essa tensão pré-menstrual? Boa noite, Marcos. Boa noite, telespectador. E veja bem, é muito interessante esse tema, porque a própria mulher, ou algumas mulheres, desconhecem o que seja TPM, não é? E alguns homens levam em gozação. Acha que a TPM é frescura de mulher, acha que é mulher cavilosa. E a TPM realmente existe, Marcos, né? A TPM, nós entendemos que é um desequilíbrio hormonal que ocorre em um período, como você já muito bem disse, não é? Um período durante o mês, um curto período, mas que tem uma alteração do humor da mulher e das atitudes comportamentais e de personalidade, não é? Logo no início, isso desenvolveu várias teorias psicológicas, porque, gente, é sério para essas mulheres que sofrem, não é? Como você já bem disse, logo no início se chamava SPM, Síndrome pré-menstrual, né? Primeiro termo de TPM surgiu em 1931, alguns autores escrevem. Mas é sério, porque a mulher perde o controle. Depois que ela passa por essa fase de descontrole emocional, comportamental, ela se prepara para na próxima ela não fazer nada daquilo. E acontece do mesmo jeito. Porque não é uma coisa, Marcos, que vem de fora para dentro, é uma coisa que vem de dentro para fora. Portanto, foge ao controle das mulheres. Eu sempre digo que seria muito interessante se houvesse essa possibilidade de alguns homens serem mulheres durante alguns meses para ele compreender melhor o que é a TPM. Inclusive, tem muita gente imitando, mas não tem a TPM, né? E aí não tem muita razão de ser. É muito bom o cara ser mulher e não ter os problemas que as mulheres têm. Né? Não é fácil, né? Então eu pergunto a você, quando pode acontecer esse desequilíbrio hormonal na mulher, alterando seu comportamento? Marcos, veja bem, esse desequilíbrio hormonal, ele acontece na adolescência, mesmo antes da primeira menstruação. Ele pode ocorrer na TPM, na gravidez e no início da menopausa. A mulher não escapa. Então, esse desequilíbrio hormonal que tem os sintomas normais, eles poderão alterar a parte psicológica. Sim. Então, o tratamento tem que ser multidisciplinar, né? Com certeza. Então, veja bem, nós atualmente sentimos assim, que tem mulheres que têm somente a TPM clássica, com dor, com desequilíbrio, com coisa, mas não mexe muito com a parte psíquica. Então, esse tratamento não pode ser unificado, né? Então, tem pacientes que têm mais alterações psíquicas do que alterações físicas, de dor, de desequilíbrio do sono, da alimentação. Tem alterações psicológicas. E eu pergunto, não há um risco de alguns profissionais ou a própria paciente ser diagnosticada, por exemplo, de uma doença psíquica grave e ser uma TPM desse tipo? Esse é um grande desafio que eu encontro lá no consultório, Marcos. É exatamente isso aí o que é que acontece. É que algumas pacientes com a TPM, não é, o transtorno pré-menstrual, como elas apresentam esses transtornos psíquicos, eles são confundidos com doenças psiquiátricas.
E alguns casos a gente observa, embora que se faça necessário o tratamento, que lá na frente nós vamos ver, em casos mais exacerbados, mais severos, se faça necessário o tratamento com medicamentos psiquiátricos, mas muitas vezes, em alguns casos, eles são tratados como uma doença psiquiátrica e nos vem a interrogação se esses quadros dela que ela apresenta não aparecem exatamente nesse período da tensão pré-menstrual, o que antecede a menstruação. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de estudar, de analisar, de uma anamnese bem apurada e de acompanhar a paciente sempre quando ela entra num estado, não é, depressivo, de irritabilidade e transtornos psíquicos sérios. E pós a menstruação, como é que ela se apresenta? Não é? Então, sem dúvidas, se faz necessário em alguns quadros que ela seja medicada com antidepressivos, ansiolíticos, para... Aliás, Marcos, eu assisti aulas com, e você conhece muito bem, com o baiano, o doutor Elcimar Coutinho, não é? Que ele é contra a mulher, ou seja, ele é contra a mulher passar por esse sofrimento, não é? Ele acha que a mulher não deve menstruar. Foi muito polêmico isso, muito, e algumas correntes seguiram, outras não, mas ele acha que a mulher deve passar desse sofrimento, não é? Então, o Elcimar Coutinho defendia isso aí, porque realmente não é fácil para a maioria das mulheres. Inclusive, esse fato que nós estamos conversando aqui deixa uma coisa dúbia, duas conclusões. Por exemplo, se uma mulher não tem um distúrbio psiquiátrico, mas ela tem aqueles distúrbios da TPM que ela torna-se uma pessoa anormal psiquicamente, e ela é considerada como tal, ou seja, um desequilíbrio psicológico, que poderia realmente ela ter e ela conservar-se bem durante todo o período e perder o equilíbrio naquela fase. Essa paciente, com o passar do tempo, será que quando ela chegasse na menopausa, que desapareceria esta síndrome, se ela ficaria boa também dos problemas psiquiátricos? Pois é. Você veja bem que na Idade Média, a TPM era tratado quando a mulher entrava nessa fase, não é? Porque quando ela entra, ela se torna, para alguns, é chamada a revolução dos hormônios assassinos, né? Os hormônios agressivos ou rebeldes. Então, elas eram tratadas de que forma? Com exorcismo, era chamado uma pessoa para exorcizar. Por isso que as teorias psicológicas da época foram muito influentes, não é? Então, o que é que acontece, Marcos? Nós sabemos que a mulher, dependendo, nós vamos ter uma TPM, algumas que têm sintomas leves, e talvez algumas mulheres passem por essa fase e dizem, eu nunca tive isso aí, mas ela teve. Só que foi em grau bem leve. Mas em alguns dias, ou curtos períodos, porque pode variar de 3 a 10 dias que antecede a menstruação, não é? Ela pode ter esses sintomas, pode ser uma coisa tão leve que ela pode identificar como uma tristezazinha, algo que não valorize bem. Mas pode sim se tornar um quadro também moderado, que já é um pouco mais avançado, como aqueles casos mais sérios, tidos como as TPM severas, onde a mulher se torna perigosa. Há relatos de mulheres, ou relatos clínicos de mulheres que quebraram a casa totalmente. Quebraram a casa. E talvez deva ter até algum homem aí, algum marido que está nos assistindo, que conhece o cenário de alguns pratos voando dentro de casa em sua direção, né? Ou xícaras de café. Ou se diz até, Marcos, nunca discuta com uma mulher dessa, com a sua mulher, quando ela estiver nessa fase na cozinha. Porque se ela tiver com uma faca, ela tem tendências a lhe matar, ou pelo menos de tentar matar. É tanto que existe nos Estados Unidos
pesquisas e estatísticas que mostram que 50% das mulheres que tentaram assassinar os maridos ou que chegaram a assassinar seus maridos, quer dizer, matar seus maridos, elas estavam nessa fase de TPM. E 52% das mulheres que cometeram infrações sérias de trânsito, elas estavam nessa fase. É tanto que a mulher, nessa fase severa, não é? E talvez algumas pessoas não identifiquem, quem chega aí, algumas não chega a tanto, algumas fases, ou seja, algumas mulheres nessa fase severa, elas montam barraco dentro de casa, abrem confusão na repartição de trabalho, nas festinhas de aniversário, não é? Montam o maior barraco, confusão no trânsito, não é? E choram sem saber por que estão chorando. Não sei por que é que eu estou chorando. Não encontram motivo para estar chorando. E volto a relatar, nesse período elas têm tendências a matar. É tanto que alguns autores já escreveram que seriam os hormônios assassinos, né? Mas alguns homens por aí que estejam nos ouvindo, pode ficar em alerta e lembre-se de uma coisa, respeite muito esse momento, ou esse período que a mulher está passando, Marcos, porque ela foge o controle dela, ela não tem controle sobre essa situação. É tanto que já falei isso aí, ela se prepara para que na próxima fase, ou no próximo mês, ela evite aquilo, mas termina repetindo as mesmas coisas. Mas aí eu sempre tenho essa teoria que eu queria até que você, dentro das suas possibilidades, ponha abaixo. Como você falou, tem mulher que diz, eu não sei nem o que é isso, ou então sente muito pouco. Coincide essas mesmas mulheres que quando elas chegam na menopausa, também tem umas que têm mais e outras têm menos. Então dá a impressão que tudo isso está em maior escala naquelas pessoas que têm algum problema de ordem psicológica. É tanto que vamos voltar um pouquinho, não é? Alguns autores dizem que esse sofrimento da mulher se encerra por volta dos 50 anos, quando ela entra na menopausa, né? E nós vamos ver lá na frente, o doutor Wilson Coutinho até defendia isso aí, de aproximar ou de aproximar mais através de hormônios para que a mulher entrasse precocemente na menopausa para acabar com esse sofrimento, né? Mas, na minha experiência, Marcos, a maioria das pacientes que me procuram e que eu começo a pesquisar sobre esse período de TPM delas, elas tomam medicamentos psiquiátricos pesados. Ou identificado, às vezes eu procuro ou identificado como uma pessoa bipolar, ou com ansiedade generalizada, ou com delírios, ideias suicidas, ou que os dois casos vêm de mão dadas, né? Mas que se exacerbam muito mais nesse período. Agora, poderíamos dizer assim, que uma pessoa bem equilibrada psiquicamente, que não tenha genética nem herança de problemas psiquiátricos, será que essa pessoa poderia ter uma TPM genuína com todos esses sintomas? Ou só aparecem pessoas já predispostas ou que têm alguma coisa de ordem psicológica? Essa é uma pergunta que eu não sei. Realmente a gente não sabe qual é a causa, né? Até hoje você não sabe qual é a causa da TPM, mas acredita-se que o histórico da pessoa, a genética, não é? É muito fundamental, é fundamental para você conseguir elaborar um diagnóstico e acompanhar essa mulher. Geralmente elas tinham, pessoas relatam, minha mãe sofria muito nesse período com a TPM, eu tinha uma tia, e você encontra muito desses relatos, né? O que acontece com a adolescente quando ela começa a dança dos hormônios, mesmo antes da primeira menstruação? Você veja bem como isso aí é uma coisa desconhecida, não é, para a adolescente, ela acha que vai pirar. O adolescente acha que vai pirar. Como ela não conhece isso aí, ela acha que vai pirar. Então, o que é que acontece? Em muitos casos, eles se trancam dentro do quarto.
Por quê? Porque ela acha que todos de casa estão contra ela, suas amigas estão contra ela, ninguém entende a ela, ninguém a compreende. Ela pira porque apareceu uma espinhazinha no rosto, não é? Se acha gorda, se acha feia, se acha diferente. Então, é uma fase que não é fácil para adolescente, quando já começam a sofrer desses primeiros sintomas. Essas seriam mais predispostas ao TPM? Marcos, diz o seguinte, não é? Que a mulher, os estudos demonstram o seguinte, que a fase que a mulher está mais predisposta é na fase reprodutiva, não é? Entre 20 e 30 anos de idade. Mas alguns estudos mostraram que algumas mulheres se tornaram, não é, sofredoras da TPM depois dos 32 anos de idade. Então, não se tem ainda um estudo, pelo menos que eu conheça, bem fidedigno ainda assim uma coisa. Eu acho que ainda está muito engatinhando isso. O professor aí que defendia a paciente entrar em menopausa antes, Elcimar Coutinho. Elcimar Coutinho, ele advogava isso porque tem pacientes que, inclusive, por tomar anticoncepcional, melhoram. Né? Quer dizer, quando deixa de ter o ciclo normal da menstruação. Mas hoje em dia se usam também uns medicamentos que não são agressivos, não são medicamentos psiquiátricos, e que em algumas pessoas tem uma atuação muito boa, que é o ômega 3. Sim. E a vitamina B6. Quer dizer, são medicamentos assim usados para outras condições, mas que tem muitas mulheres que se beneficiam muito com o uso regular antes da menstruação, quer dizer, no período pré-menstrual, e com isso elas evitam as crises ou até amenizam muitas crises usando os ômegas 3 e a vitamina B6. Como também atividades física e alimentação, não é? Então, alguns alimentos ajudam muito a mulher a passar por essa fase sem um sofrimento maior, porque você sabe que a TPM, ela mexe, não é, muito com o aspecto social da mulher, o aspecto psicológico, traz transtornos, né? Psicológico, social, transtornos na produtividade dela, transtorno escolar, não é? Então, mexe, de certa forma, com esses aspectos biopsicossocial da mulher. Atrapalha muito a vida, né? Porque nesse momento, como você falou aí, a pessoa briga fácil com as pessoas, com as amizades, né? Com os acontecimentos normais. E isso não pode ser previsto, né? Porque a menstruação vai vir de qualquer maneira. Então, tem pessoas que já fazem até o seu calendário, vendo que aquele período ela deve ficar afastada disso ou daquilo por conta do seu comportamento. Como eu já falei, vou voltar só um pouquinho, é tanto que nos Estados Unidos, a pena para aquelas mulheres que comprovaram, através de atestados médicos, de orientação médica, que elas cometeram tais delitos ou crimes, ou seja o que for, durante aquele período, elas estavam durante o período da TPM, a pena é mais branda, porque elas são consideradas como irresponsáveis mentalmente naquele período, como loucas, não é? Como transtornadas, e a pena é bem branda. Isso é um perigo. É um perigo. Isso é um perigo. Bem, pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo no nosso programa e dentro de 1 minuto voltaremos no segundo bloco falando sobre um assunto sério, palpitante, esquisito e ainda sobre várias etapas diferentes de estudos da parte psiquiátrica da tensão pré-menstrual. Voltaremos dentro de 1 minuto. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma.
Prepara a galera e corre pra areia, se joga na farra, a praia tá cheia, curtição. Vamos invadir seu verão. A Esther Bom apresenta seus lançamentos Máximo. Iogurte com amarena, chocolate com avelã, crocante e Maxi Blito. Curtição. Vamos invadir seu verão. Esther Bom, qualidade que surpreende. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando com o programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E hoje nós estamos entrevistando o doutor Araújo, José de Araújo, que é psicólogo e também psicanalista clínico. Estamos falando dos distúrbios psicológicos que acontecem durante a TPM, mostrando assim que é um acontecimento dúbio. Tanto existem sintomas físicos, quanto tem sintomas psiquiátricos nessa síndrome. E que tem mulheres que apresentam mais um tipo do que outro. E aqui nós estamos, então, analisando isso. Mas, aqui, de acordo com algumas perguntas que foram feitas, alguém pergunta se existe algum registro de observação de quando as mulheres experimentavam maior incidência de cefaleia, queixas somáticas, aumento da tensão do período pré-menstrual. Marcos, isso remota desde os tempos de Hipócrates, da escola da antiga Grécia, né, da escola antiga de medicina, que já fazia registro de mulheres nesse período que apresentavam distúrbios psíquicos, como irritabilidade, delírios e ideias suicidas, não é? É tanto que pelo menos 80% das mulheres, nesse período elas apresentavam esse registro, o que era suficiente para bagunçar com a qualidade de vida dela, não é? Então, para você ver, já na escola hipocrática já tínhamos registro sobre isso, não é? Sobre a TPM, chamada síndrome pré-menstrual. E veja bem, passaram-se tantos tempos, tantos progressos, e os tratamentos ainda são muito assim pontuais, variáveis de paciente para paciente, mas não se consegue eliminar ainda essa TPM nas pessoas que são portadoras dela. Porque não se conhece a causa, não é? Ainda não tem uma etiologia, não é? Para se ter um tratamento e uma cura. O que é que se sabe é que tem, sim, tratamentos que você pode aliviar os sintomas, não é? Como já foi falado no bloco anterior, não é? Uma psicoterapia ajuda muito, atividade física, antidepressivos, ansiolíticos, não é? E alimentação. Por quê? O que é que nós entendemos até hoje? Se você perguntar como é que as teorias psicológicas, elas viam a causa, não é? Da doença, perdão, da síndrome, dos sintomas. Não se conhece a causa. Não se conhecia a causa, né? Acreditava-se ou acredita-se que é um desequilíbrio hormonal, mas seguido
de uma deficiência nutricional e da falta de sintonia de alguns neurotransmissores. Mas isso aí é apenas registros. Não é, Marcos? Você falou muito aí nos distúrbios psiquiátricos que acontecem nessa síndrome ou nesse transtorno pré-menstrual. Você poderia repetir ainda os distúrbios psíquicos? Que eu gostaria depois de você falar também sobre os sintomas ou os distúrbios físicos separados dos psíquicos. Os psíquicos. Pois é, os mais comuns são aqueles: estado de tensão, ansiedade generalizada, não é? Depressão, irritabilidade acima de tudo, não é? Transtornos, o transtorno do pânico e os transtornos bipolar, não é? O transtorno do humor. Isso não quer dizer que não apareçam outros, mas são os mais comuns, não é? E a gente sabe que já existia registros também passado já da escola hipocrática, não é? De Hipócrates, em que eles já registravam sintomas físicos, como o aparecimento do entumecimento de mamas, quer dizer, mamas doloridas, já existia registro naquela época da escola antiga, não é? Que é chamada mastalgia, né? As cefaleias, dores de cabeça, que você já mencionou já no início, né? E os transtornos de humor. Pelo menos 80% dessas mulheres apresentavam esses sintomas físicos e psíquicos entre 3 a 10 dias que antecedia a menstruação e que vinha desaparecer de uma forma rápida, de imediato, 1 ou 2 dias após o sangramento. Quer dizer que a duração desses sintomas variam, né? De mulher para mulher. Jura em torno de 3 a 7 dias. 3 a 10 dias, não é? Uma média de 3 a 10 dias que antecede a menstruação, não é? E que esses sintomas desaparecem, e isso eu observo muito, procuro observar e orientar as pacientes no consultório para elas observarem isso aí. Se logo no primeiro dia, segundo dia de menstruação, se esses sintomas não desaparecem, não alivia. Marcos, e eu tenho registro de pacientes que disseram que desapareceram. Eu acho interessante o seguinte: geralmente a medicação, não estou falando da psicoterapia. A psicoterapia ela é utilizada a qualquer momento, sempre vai ter uma atuação boa, em qualquer doença. Apoio, né? É um apoio que é necessário ao paciente enfermo, em qualquer coisa. Mas quando entra a medicação, sempre me vem a pergunta que eu faço a mim mesmo, o seguinte: o tratamento com drogas de atuação psiquiátrica, elas nunca são tão imediatas. Não. Então o paciente toma aquilo mesmo nos períodos que está bem. Quando eu pergunto, talvez não tivesse um outro esquema que pudesse ser feito para o paciente usá-los e prevenir as crises? Pois é, não é, Marcos? Esse aí é uma das coisas que eu procuro trabalhar muito em consultório, né? Junto ao paciente, acompanhando no dia a dia, fazendo registro com eles. E eu acredito que essa coisa multidisciplinar é o que vai atender às necessidades do paciente. Porque nós estamos falando 3 a 10 dias, mas existem registros aí de 5 a 14 dias, o suficiente para bagunçar com a qualidade de vida da paciente, não é? Quer dizer, para bagunçar com a qualidade de vida. Porque imagine como é, Marcos, quando esse transtorno passa, nós estamos falando dos mais severos. Quando ele passa, veja a destruição que deixou na vida da pessoa, né?
no ambiente de trabalho dela, no relacionamento conjugal, nas amizades, ela com ela mesma. Algumas mulheres chegam a me relatar isso, que ficam envergonhadas quando tudo isso passa. Como é que ela vai encarar o ambiente de trabalho dela, as amizades dela? Como é que vai encarar o marido dentro de casa? Em alguns casos, não é, ele não tem nem culpa. Mas mulheres que montaram um barraco dentro do elevador com o marido, porque o marido entrou e estava olhando no celular e entrou aquela mulher bonita e charmosa dentro do elevador e ele virou a cabeça para dar uma boa noite e ela diz nesse momento que ele marcou um encontro com ela. Né? Então são aqueles delírios que a gente vê, que aparecem, aqueles transtornos alucinatórios, não é? E que traz uma complicação muito grande para a vida, para a qualidade de vida da mulher. Então, uma mulher ciumenta, já naturalmente, imagine como é que não seja nesses dias, né, Mário? É um transtorno, realmente. É um transtorno. Daí o porquê eu disse, alguns homens que estão nos assistindo já se depararam com essa cena de um prato correndo atrás dele dentro de casa, né? Voando na sua direção. Engraçado é que o público leigo, ele tem muita noção assim das coisas e usam, às vezes, jocosamente. Então, às vezes, você encontra assim, pessoas discutindo e jogam isso para outra pessoa. Você deve estar com TPM. E isso não é brincadeira. Às vezes a pessoa realmente até está, e às vezes a pessoa nunca nem teve. Mas se diz esse termo, né? Quem já não presenciou uma briga de mulheres e uma xingando a outra, sim, a louca, você está louca, você está de TPM? Né? Quem já não presenciou? Aquelas mais ousadas, não é? Que desconhecem e diz, o marido não está dando conta não? Para você estar desse jeito? Louca, não é? Está de TPM? Com certeza nós já presenciamos coisas dessa natureza. E isso independe de que seja num ambiente de trabalho, numa festinha de aniversário, numa reunião, independe. Ou até no ambiente de trabalho. E a gente às vezes nota assim que o preconceito, né? Porque existe muito homem do sexo masculino, maluco, que toma decisões às vezes extremamente esquisitas, mas aí ele não é classificado como TPM, né? Então até nisso às vezes a mulher não sei se leva vantagem ou desvantagem com isso. Eu digo o seguinte, Marcos, realmente algumas mulheres se tornam insuportáveis, mas insuportáveis mesmo, num período curto do mês. Mas são apenas em alguns dias do mês. E o homem é insuportável o ano todo, viu, Marcos? Então, eu faço muito essa correlação para as mulheres. Parabéns para elas que são apenas uns dias do mês. O homem é o ano todo insuportável. A gente, assim, pessoas que estão assistindo o nosso programa, principalmente do sexo feminino, algumas têm a TPM, que a gente está falando aqui, outras têm medo de ter. É interessante a gente frisasse aqui o seguinte: qual seria, assim, a idade cronológica em que isso apareceria, ou se não existe isso? Como já te falei anteriormente, isso nós sabemos que aparece mais na idade reprodutiva, entre 20 e 30 anos da mulher, entre os 20 e os 30 anos da mulher. É uma idade bem reprodutiva dela, não é? Mas que alguns casos tiveram início a partir dos 32 anos. Nós temos registro para isso aí. Mas como nós sabemos, não é, Marco, que medicina não é uma coisa exata, né? Só existe uma ciência exata, que é a matemática, então
nós trabalhamos com dados estatísticos, não é? Na parte de psicanálise, né, que eu normalmente não gosto de utilizar remédios pesados de psiquiatria, mas sinto grandes vantagens no uso da vitamina B6, numa dosagem um pouquinho maior do que a normal, e a associação com os ômegas 3 e 6, algumas vezes o 9. Então são medicamentos, às vezes, que parecem ser inocentes, mas que ele tem uma atuação em alguns casos, não são em todos, mas há um alívio muito grande da paciente que sente isso. E aí eu repito aquele momento que eu falei a você. As drogas psiquiátricas, os antidepressivos, por exemplo, que têm uma atuação muito grande nessa causa, mas o paciente deveria tomar constante no caso, porque os antidepressivos eles não atuam no momento. Leva alguns dias, né? Então o paciente que entra numa dessas, ele tem que ficar tomando esses medicamentos. E os ansiolíticos, que às vezes são associados, esses sim, a minha opinião é que eles funcionam melhor na síndrome pré-TPM, justamente para aliviá-la ou durante a crise. Nos outros períodos, não. Você tem alguma opinião pessoal? Olha, Marcos, a gente usa muito em psicoterapia com esses pacientes que, sem dúvida, é uma psicoterapia de apoio quando ele está nessa fase, né? Alguém que escuta ele, alguém que compreende, alguém que deixa ele chorar, que deixa ela chorar, que deixa ela gritar, que está ali para ouvi-la, não é? E ela sabe que aquele momento pertence a ela, então ela extravasa, chora, grita, agride, né? Muitas vezes agride até o analista também, o terapeuta, né? Você sabe que isso acontece. Mas nós pedimos sempre para esse paciente ele fazer um registro. É muito bom fazer esse registro se ele tem uma regularidade de quando vai menstruar. Se ela tem aquela regularidade, a data da menstruação dela. É verdade que tem algumas mulheres que têm uma irregularidade. Mas para a gente começar, ela já começar a se prevenir, não é? Afinal de contas, a terapia ela também é educativa, não é? Então ela já vai ajudar a paciente quando está se aproximando aquela data, aquele período menstrual dela, para ela já ir se prevenindo. Nós sabemos que quando você sabe o que ocorre com você, fica mais fácil de você lidar, não é? Então, quando nós sabemos o que é que ocorre, quando a mulher sabe o que é que ocorre com ela naquela fase, não é? Ela enfrenta melhor. E, sem dúvidas, o apoio da família é fundamental, principalmente se ela for casada do companheiro dela. Muito bem. Pessoal, nós estamos falando hoje sobre TPM, que não é uma coisa comum a gente falar sobre isso, mas nós estamos falando nele os distúrbios de ordem psicológica que acontecem na grande maioria dos casos de TPM e que merecem uma atenção diferente e até especial pela orientação que a parte psicológica ajuda a mulher a atravessar esses momentos. Nós vamos fazer um novo intervalo para voltar para o terceiro e último bloco. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010-2010 e assine já. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma.
Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando com o programa Saúde é Tudo, hoje focalizando os problemas de ordem psicológicas no paciente portadora de TPM. TPM é uma realidade, os medicamentos utilizados também têm o seu papel importante, mas, doutor Araújo, eu queria que você enfatizasse realmente o apoio, a ajuda que a parte psicológica faz na TPM. Porque é o seguinte, normalmente nesse período, a mulher se torna chata, não é uma boa companheira, nem para os amigos, nem para a família em casa, até para os filhos, às vezes tem esses problemas também. E então é difícil ela receber aquela orientação que você até falou, de tolerância das pessoas por perto. E isso complica ainda mais a TPM dessa paciente, e ela já prevê que vai passar por tudo aquilo de novo em tal período, etc. Então, vamos falar aqui um pouco do que se passa no nosso consultório, quando nós estamos com uma paciente que procura a ajuda psicológica, psicanalítica, para esses casos, como é que se faz esse esquema para esses pacientes? Sem mexer na medicação que ela usa para os sintomas físicos, sem mexer nos medicamentos que ela usa de ordem psiquiátrica. Porque ela mesma, quando se sente melhor, claro que ela vai querer diminuir esses medicamentos. Muitas vezes ela não quer mexer com medo de ter uma crise maior. Mas como é que se comporta, como é que encaixa esse tratamento psicológico ou psicanalítico de ajuda ao paciente? Marcos, tem posso contar uma historinha aqui? Isso seria o ideal. Não é? Então, veja bem, eu me preocupo muito que a grande maioria dos casos, eles chegam no consultório com conflito conjugal. Não é? Geralmente o homem, quem primeiro procura é a mulher, que estão em pé de guerra, estão para se separar, e eu mando chamar o marido, não é? E ele vem. E geralmente o que é que ele diz? Doutor, eu não aguento mais essa mulher, eu não tolero, eu não quero passar o resto da minha vida debaixo do mesmo teto com essa mulher sofrendo. Então, eu marco uma terapia de casal. E na terapia de casal, a gente começa a trabalhar e ver o que se chama de protoplastia, o que mascara o verdadeiro quadro. O que é que está mascarando o verdadeiro quadro? Não é um conflito conjugal que eles têm, é uma TPM que ela tem, que gerou um conflito agora com o casal. Então, é tratar o conflito conjugal deles? Não. É tratar a TPM dela. Quando começa a tratar a TPM do ponto de vista psicológico e do ponto de vista clínico, não é? Medicamentoso, com o ginecologista dela, com o endocrinologista, a paciente, o relacionamento começa a melhorar, tá? Começa a melhorar porque passa a ter uma compreensão melhor. A psicoterapia, como já falei, ajuda a paciente ter uma compreensão melhor dela, um conhecimento melhor dela naqueles períodos. E, consequentemente, como eles estão na terapia de casal, ele está ouvindo os relatos dela. E eu peço para que ele escute como sendo o relato dela, sem fazer interpretação. Esse é o relato dela. E que ela escute o relato dele, sem fazer interpretação. É assim que ele se sente. Então, quando eles começam a ter uma compreensão, não é, do que está ocorrendo com eles, começam a observar que o problema não é de natureza conjugal. Não é? O cara chega a dizer, mas doutor, eu sei que eu sou um bom marido, diz na frente dela,
eu faço os gostos dela, eu faço o que ela quer, eu presenteio, eu enalteço, eu a elogio. Eu estou no supermercado e ligo para casa, o que é que você quer comer, querida? Uma fruta, uma coisa, e ela só me dá patadas, e ela só me dá chutes, não é? Não dá. Não deixe que falte, não deixe de pagar ou ajudar a pagar o cartão de crédito dela, mas, no entanto, só leve patadas. Então, isso desperta a gente para ver diante do que é que você está. Vamos tratar o conflito conjugal, vamos tratar a TPM. Quando nós tratamos a TPM, ela passa a conhecer o que é que está acontecendo com ela. E ele também, o que é que está acontecendo com ela. O relacionamento tem uma tendência e eu tenho a voltar à harmonia. E eu tenho tido sucessos com isso aí, Marcos. Alguns casais que já chegaram à minha procura profissionalmente, com o casamento basicamente terminados, hoje vivem muito bem e, como eu já te falei, aquele registrozinho que ela faz de quando está se aproximando o período da TPM, não é? Mesmo que ela tenha uma data irregular, tem ajudado muito a ela mostrar para ele, olha, amor, estou entrando no período, e eles também já se preparam para ter uma compreensão melhor do humor dela e das atitudes comportamentais. Inclusive, Araújo, nós conversamos muita coisa hoje aí que pode ser útil. No meio dos sintomas, dos sinais que a TPM apresenta, que pode alterar muito o relacionamento conjugal, existe um fator que é fundamental, é que ela fica com menos interesse na sexualidade, quando ela está no TPM. E isso, às vezes, para o marido, ou para o companheiro, ou o namorado, ele vai entender, às vezes, diferente, que ela não está mais querendo, que ela pode estar com outro, que ela não ama mais ele. Então, na hora que ele entra no circuito, e que no tratamento psicanalítico ou psicológico, se mostra para ele que aquilo é um sintoma de um problema, ele já alivia mais, não é verdade? Muito. E ele começa a compreender que ela está tendo uma inibição do desejo e não um desinteresse por ele, não é? E isso é muito importante. Muito. Porque o cara se sente ameaçado. Qualquer um casal, o homem, se notar uma diferença na mulher, ele se sente imediatamente ameaçado. Com certeza, muito ameaçado. Ele começa a acreditar que a mulher não tem mais interesse nele, não é? Ela pode ter interesse em outros homens, menos nele. Mas quando ele começa a compreender que ela está tendo uma inibição do desejo por conta dos sintomas que ela está passando, por conta do transtorno, da tensão pré-menstrual, ele começa a compreender de outra forma. E é muito interessante, Marcos, porque nós sabemos que a sexualidade, o impulso sexual, ele tem duas correntes, não é? Uma psicológica e uma fisiológica, não é? A psicológica aciona a hidráulica, mas a hidráulica também, quando bem estimulada, aciona a psicológica. Então, quando eles passam a ter uma compreensão melhor disso aí, a coisa funciona, porque se uma delas estiver bombardeado, o impulso sexual não vai acontecer, não é? Eu sempre comparo, porque as coisas têm que ter comparação com algumas histórias. Eu sempre comparo o interesse na sexualidade com o apetite que você tem quando está sentado numa mesa. É mais ou menos a mesma coisa. Você está sentado, prepara seu prato, está sentindo o odor do alimento, você sente fome, você fica com a boca cheia d'água, etc. Quer dizer, tudo aquilo está funcionando essas duas coisas, né? A parte fisiológica e a parte de interesse, de complementação. Mas, se naquele momento que você estiver na mesa, com tudo isso que eu falei, e acontecer uma história, uma coisa qualquer, que mexa com sua sensibilidade, por exemplo, morreu o fulaninho, aquele seu amigo. Então, quando você escuta isso, de uma hora para outra, há um desligamento de todas essas sensações. O paciente
perde o apetite, já não interessa mais a comida que está no prato, e o pior, há uma parada na digestão. Ele começa a não digerir bem, ficar empachado, etc. Isso, o fator alimentar ou nutricional, é igual ao fator sexual. Totalmente. Os órgãos dos sentidos, né? Exatamente. Tem que funcionar. Todos os órgãos do sentido têm que funcionar para que o apetite sexual esteja 10 ou 1000. Exatamente. E é tanto que você, às vezes, está num colóquio amoroso, numa boa, como a gente fala, e às vezes, sei lá, cai um prato lá do outro lado, é um negócio que lhe tira a atenção, naquele momento mexe com todos os acontecimentos. Você avalie um fator psicológico, né? Quer dizer, é uma coisa que mexe com tudo isso e às vezes um parceiro nota e o outro não. Marcos, a mulher ter uma compreensão do que ocorre com ela nessa fase, mesmo que seja, né, a tensão pré-menstrual dela seja leve, mesmo que seja moderada, e principalmente para aquelas que são mais severas, ela ter uma compreensão e o seu parceiro ter uma compreensão também do que é que ocorre fisiologicamente com ela e psicologicamente com ela, não é? Quer dizer, psicamente é fundamental para um bom relacionamento e para que ela atravesse essa fase com menos, com mais qualidade de vida. Porque os dias que antecedem o transtorno mexe com a mulher é o suficiente para bagunçar com a qualidade de vida dela. E você sabe que a nossa qualidade de vida não indo bem, nós não estamos bem com nós mesmos, nem com as pessoas que estão ao nosso redor. E como tudo na vida médica, profissional e psicanalítica que nós temos, né? Sempre existe o diagnóstico diferencial. Então, agora que a gente está próximo ao término do programa, eu pergunto a você assim, qual seria assim, o perigo que pode existir de haver uma confusão de diagnóstico entre uma TPM com finalidades psiquiátricas ou psicológicas e uma doença mental, psicológica real? Como fazer isso? Veja bem que os distúrbios, os transtornos psicológicos, psiquiátricos, eles levam um tempo para ser diagnosticado, não é, Marcos? É muito perigoso se fazer um diagnóstico precipitado, mas ele leva um tempo, alguns meses, para você fechar um diagnóstico. E esse é um tempo suficiente para você começar a diferenciar as coisas. De repente, ele pode trazer, sim, um quadro psiquiátrico sério e pode trazer a paciente uma TPM, mas um pode estar potencializando o outro. Então, eu digo que sempre é muito difícil se fazer um diagnóstico na área dos distúrbios mentais. A preocupação do profissional em acompanhar o paciente e com ele ir estudando o que é que está ocorrendo com ele é o que vai definir. Muitas vezes, ou em alguns casos, você trata o indivíduo com um transtorno mental e ele está numa TPM. Até porque nós sabemos, Marco, e infelizmente ainda não existe uma medicação psiquiátrica determinada para determinada doença. Não, você fica ajustando os medicamentos naquilo que vai melhorando a vida dele, né? Eu acho isso aí uma habilidade fantástica na psiquiatria. O profissional ter a habilidade de ir ajustando os medicamentos, né? Infelizmente ainda funciona assim, não existe um remédio certo para uma determinada doença. Não, você vai equilibrando e chega num ponto que o paciente está se sentindo muito bem com aquela dosagem ou com aquele medicamento. E, como a gente falou muito aqui, a psicanálise você escuta muito para poder analisar melhor. É diferente da medicina clássica, que você pede um hemograma, pede um raio-x, pede uma ressonância magnética e tem o diagnóstico. Então, o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo,
ele tem que ter muito boa cabeça, porque ele vai dar um diagnóstico do que ele acha. E é importante ele ter um tempo para fazer isso. Que tem pacientes que nos procuram e quer numa consulta ter o diagnóstico, o tratamento e ficar curado. Então, minha gente, nós hoje até ultrapassamos um pouquinho o horário, porque sempre se torna uma coisa muito assim, interessante quando a gente entra em assuntos que mexem com a parte psicológica da gente. É estranho, é maravilhoso e é muito bom, principalmente quando a gente está com alguém que estuda, que gosta disso, como o doutor Zé Araújo. Muito obrigado, Araújo, pela presença. Me agradeço. Sou eu, Marcos. Uma boa noite. Tenha paciência com as suas companheiras. Até o próximo programa.